Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvor, irmãos, muito forte. Quem está sensível a ouvir a voz de Deus diz que, aleluia, o sangue carmesim, e Ele morreu por mim, morreu por você também. Irmãos, e temos que olhar e ver, e estar com o nosso coração aberto, e nós não podemos negá-lo, tá, irmãos? Sermos fiel a Ele. Falamos de manhã, nós não podemos voltar atrás, tá? Lembrar daquilo que Ele fez por nós. Abra, irmãos, as vossas Bíblias, Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 17. Nós vamos ler o versículo 17 e o versículo de número 18, tá, irmãos? Filipenses 3, 17 e 18. Aleluia. Diz que os inimigos da cruz de Cristo. Versículo, irmãos, de número 17, e diz desta maneira: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Amém? Meus irmãos podem tomar o seu assento, só 2 versículos da palavra da verdade. Aleluia. Eu vou, irmãos, falar, e a hora que eu ver que o Espírito, ele já não tiver mais, porque eu não posso ficar repetindo palavras ganhando tempo em cima do púlpito. Pregador que quer ganhar tempo, que quer pregar 40 e repete, porque não tem mais palavras, aí continua querendo repetir as mesmas coisas. Hoje, irmãos, nós falamos do avivamento da vida de Pedro. Ali não está escrito, mas os estudos dizem que depois de Paulo, que tinha os 9 dons, só Pedro também era o que possuía os 9 dons espirituais. Os dois, os estudos dizem que eles tinham os 9 dons espirituais. Aí nós tratamos aqui, lemos, irmãos, algo forte que fala o inimigo da cruz de Cristo. Um dia Pedro, ele foi inimigo da cruz de Cristo. E alguns de nós também, da mesma maneira, um dia fomos inimigos da cruz de Cristo. E aqui está escrito, irmão, que Paulo ele falava que até dentre vós, né, irmãos, eu chorando digo que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Quando ele fala cruz de Cristo, irmão, ele fala de quê, irmão? Do louvor. Ali caiu bem, a hora que foi cantado do sacrifício, tá, irmãos, que foi feito por mim e foi feito também por você. E um dia, irmãos, a Bíblia nos relata da vida de Pedro, que era um homem rude, que era um homem que diz assim, bravo, brabo, né? As pessoas dizem que bravo, bravo. E ele era desta maneira também. Mas assim como nós, irmãos, um dia ele foi resgatado. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Deus nos tirou das trevas, né, Salomão? Das trevas, de onde nós estávamos. E pensávamos que ainda éramos donos da verdade, como muitos acham, ainda que são donos da verdade. Então um dia, ele diz assim, eu louvo a Deus pelo aquilo que o Senhor fez, e ele diz, olha, eu vos tirei das trevas, no transportei para a maravilhosa luz. Ele diz, já não sois mais forasteiros, mas agora vocês são concidadão dos santos. Um dia nós fomos forasteiros, irmãos, mas hoje nós não somos forasteiros, nós somos chamados herdeiros agora. E Pedro desta maneira foi bravo,
né, irmãos? O homem que muitas das vezes não se continha. A Bíblia fala dos Gálatas 5, 22 e 23, do fruto do Espírito. Ele diz assim, mas, Paulo ele podia falar assim, mas, porém, ou portanto, ou entretanto, ou todavia, mas ele fala assim, mas, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. A minha mãe falava assim, Aledir, muitas das vezes o homem perde por não falar, e ele perde por falar muito. Então a gente tem que saber o momento certo de falar e de calar. Algumas das vezes é açoitado, mas cala-se, e algumas das vezes fala. Pedro, irmãos, algumas das vezes não se continha, e era um homem rude, mas um dia, está escrito aí, irmãos, na minha Bíblia, na sua Bíblia, na revista também, que um dia, irmãos, ele deixou tudo isso, né, irmãos? Depois do Pentecoste, foi um homem batizado com o Espírito Santo, foi disposto a fazer a obra de Deus, e diz que depois de tudo isso, irmãos, a vida dele mudou, porque até por onde ele passava, a sombra dele curava. É inédito isso, né, irmãos? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de uma roupa sua, que as pessoas às vezes dizem que não, mas isso acontece, porque até a roupa que você usa, ela é também, irmãos, um canal de bênção para os outros, porque alguém, se tiver enfermo e usar sua roupa, aí ela pode ser curada, porque já aconteceu isso. E um dia, irmãos, eu conversava com uma pessoa e disse assim, não empresta a tua roupa. Não, eu estou emprestando para a menina que ela vai para a festa com a tua roupa, mas a tua roupa é de servo de Deus, aí tu dá para ela, ela vai para a festa, depois tu volta e vai vestir tua roupa. Já lembraram disso? Já tentaram para isso? Outro, irmãos, que também era inimigo da cruz, eu pensando bem, chamava-se Ruth, a Moabita. Aqui tem um livro dela, os livros históricos. Quando Elimeleque, Quilion, Malom, né, irmãos, Noemi, a Bíblia diz que Belém estava passando por dificuldade, não é Belém do Pará, mas é o próprio Belém, onde nasceu Jesus, passava por dificuldade, passava por fome, aí eles tiveram que migrar, ou fazer um êxodo, de onde estavam para as terras, para as campinas de Moabe, e lá chegando, irmãos, os três para melhorarem de vida, aí, irmãos, levaram, foi Noemi, foi Elimeleque, foi Quion e foi Malom. E chegando lá, irmãos, uma casou com Orfa e a outra casou com Ruth. E logo depois de pouco tempo, o que acontece, irmãos? Elimeleque falece, depois Quion, depois Malom, e assim, irmãos, Ruth, ela consegue se firmar dentro da palavra da verdade, numa terra, irmãos, até então, que era, irmãos, que foi amaldiçoada, mas ela conseguiu se firmar, conseguiu andar. E quando, irmãos, Ruth, ela já está voltando, ela tem notícia que Belém já volta à sua normalidade, aí ela volta outra vez. E quem quer voltar junto com ela? Ruth e a Orfa. E quando ela vai pelo meio do caminho, aparecem as duas dizendo, eu quero ir contigo. Noemi, ela disse, não, mas não dá, não tem como vocês irem comigo, porque agora já não tem mais o que fazer. O que foi que aconteceu? Os meus filhos eram casados com vocês, mas agora todos os dois faleceram. E olha o que acontece. Se eu quiser dar para vocês outra vez um marido, até que tu vá acrescentar um ano, ele faz um ano. Quando ele fizer 2 anos, tu estás mais velha. E assim não vai dar. É melhor que volte outra vez. Mas aí a Orfa disse, então eu vou voltar. Mas Ruth disse assim, não volto não. Eu vou contigo. Eu vou andar contigo, eu vou ser perseverante. Eu aceitei ao Jesus, eu aceitei ao meu Deus. Agora eu vivo na presença dele e vou andar junto contigo. Ele disse, não, volta. Ela disse, não volto. Aí ela diz assim, olha, aonde quer que tu fores, eu irei contigo. Aonde quer que tu descansares, Noemi, eu vou descansar contigo. Onde quer que tu coma, eu vou comer contigo. Onde quer que tu durma, também vou dormir contigo. Que não seja assim, que não separe nós. Até que tu morra, eu morrerei junto contigo, serei enterrada junto contigo, mas que eu não te largo e não volto mais atrás.
O que é isso, irmãos? Uma fidelidade e querer, irmão, servir a Deus. O terceiro, irmãos, chamava-se apóstolo dos gentis, aonde está escrito aqui, Filipenses, capítulo número 3, versículo de número 17. Paulo, irmãos, homem rude. Tem uma história que eu vou contar para os irmãos no domingo, de Paulo, da sua conversão, que não está escrito na Bíblia. Eu vi com um judeu, tá, irmãos, no original, e até eu fiquei um pouco pensativo, se tá, irmãos, para se falar, porque alguém me disse, mas alguém vai pensar que tu está pregando heresia, vai pensar que tu está distorcendo a palavra da verdade, da história de Paulo, como foi que ele chegou, e como foi que ele matou Estevão também, como se deu antes da confusão, para que ele viesse a matar, irmãos, a Estevão, permitir, tá, irmãos, que matasse Estevão. Mas era um homem rude, irmãos, e que prendia, batia nos crentes. E qual era o pensamento dele? Assim como muitos hoje pensam que estão fazendo a coisa certa, que estão falando a verdade. E Paulo naquele tempo, irmão, fazia tudo isso, pensando ele que falava a verdade. Mas um dia ele teve encontro com Jesus, assim como eu tive, assim como você teve também um encontro com Jesus. Jesus nos resgatou, nos limpou, e assim Paulo, da mesma forma, irmão, da mesma forma, aleluia, Deus falou com ele, tá, irmãos, naquele caminho para Damasco, ficou cego, depois ele voltou ao seu normal outra vez. Eu quero abrir um parêntese, irmãos, que eu estive pensando e conversando, que quando alguém tem uma enfermidade, ao longo que você serve a Deus, é para que Deus ele possa tratar comigo e tratar com você também, para que ele possa melhorar a minha vida e a tua também. Paulo ele fala algo, irmão, tudo que acontece de bom ou de mal, que falam, ele diz assim, olha, ela serve de esterco, ela serve de adubo para o meu crescimento espiritual, aleluia. E aqui, irmãos, ele fala, irmãos, aleluia, sede, pois, meus imitadores, assim como eu fui de Jesus, assim como Jesus falou, sede, pois, imitador, eu também faço a mesma coisa que Jesus, me imite também. Paulo ele falava algo, irmãos, interessante, aqui no capítulo de número 12, não que eu tenha já recebido, ou já obtido a perfeição, mas eu prossigo, irmãos, para algo melhor, deixando as coisas que para trás ficaram, e avançando para as coisas que eu vou mais adiante. Assim eu e você tem que deixar as coisas, irmãos, para trás, não remoer as coisas do passado, que isso faz mal para o meu e para o teu coração. As coisas do passado é passado, elas deixaram para trás. Se eu quisesse remoer coisas do passado hoje, eu já não estava mais aqui. Há uns dias eu já não estava mais aqui, há um ano eu já não estava mais aqui, há 2 anos eu já não estava mais aqui, porque o sofrimento do homem pelo amor de Cristo, irmão, ele diz assim, se alguém, aleluia, quer seguir comigo, quer andar comigo, ele pegue a sua cruz e leve, carregue, mas não corte a sua cruz no meio, como tem uma história que o homem queria atravessar, e não tinha com o que fazer, ele disse, eu vou cortar minha cruz, e vou atravessar. E depois que ele atravessou, foi mais adiante, não teve mais como andar com a cruz. Por quê? Porque a cruz dele, ele cortou a cruz dele. Nós não devemos nem cortar nossa cruz e nem precisar do outro fardo para carregar, porque o fardo que nós carregamos, Deus ele sabe tudo, aleluia, da nossa vida, aleluia. Nós não podemos pedir fardo, irmão, mas leve. Porque algumas das vezes nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a situação de algumas vezes, e olhamos, irmãos, para depois de ver algumas pessoas. Hoje, quando eu vim, eu falei para minha esposa Regina, olha só o cidadão como vem, deficiente, ele estava trabalhando, com certeza chegou agora, ele vem todo fardado, deficiente, mas ele traz uma sacola de compra para a família dele, para o alimento dele, e muitos... irmão, se ele ainda serve a Deus, ainda vai partir para a casa de Deus, primeiro ele vai entrar, primeiro ele vai chegar na casa dele, deixar essas compras, tomar banho e voltar, enquanto nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas e bom. Então nós não olhamos, irmãos, para outras situações, mas olhamos, irmãos, aleluia, para o sofrimento de Cristo, para aquele sacrifício perfeito que ele fez por nós.
Paulo, irmãos, depois de transformado, tornou-se um homem alegre, catedrático, porque ainda era membro do Sinédrio, se fosse hoje, era como o Supremo Tribunal Federal. E depois, irmãos, de convertido, aconselhava, falava, né, irmãos, através dele, Deus usava ele. Deus, ele foi, aleluia, tratar, mas depois, irmãos, ele foi aquele homem conselheiro. Tanto é, irmãos, que eu li aqui nessa passagem, Timóteo capítulo 3, capítulo 3, versículo 15, que ele fala: se eu tardar, tu sabe, Timóteo, como proceder, tu sabe como fazer na casa de Deus, que é a igreja, coluna, firmeza e baluarte da verdade. Mas um discípulo foi feito através da sua conversão. Depois no 3, irmãos, 15, mas 2 Timóteo, ele disse: olha, permanece naquilo que aprendeste, de que fosses inteirado, e sabe de quem o aprendeste, Timóteo. Sabe que desde a infância sabe as sagradas escrituras, que te fará sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tudo isso, irmão, depois de convertido, depois, irmãos, aleluia, de não ser mais inimigo da cruz, aí sim, irmãos, nós passamos a dar frutos. E o fruto do Espírito, ele deve, irmão, permanecer na nossa vida. O irmão falou: mas o fruto da carne? Não, carne não tem fruto, ela tem obras. Agora o Espírito tem frutos. E o fruto do Espírito deve estar, irmãos, nas nossas vidas. Não quero demorar, irmãos. Até aqui foi só uma mensagem, até aqui o Espírito de Deus.